Amém? Lucas capítulo 13, apenas 2 versículos 23 e 24. Amém, amados? Amém. Podemos ler? Amém. Versículos 23 e 24 diz assim: E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém, irmãos? Amém. Olha só, meus queridos, nessa noite eu quero trazer para os irmãos uma palavra urgente e muito importante, né? Nós precisamos demais nos nossos dias. Uma palavra, meus queridos, que em muitas igrejas já se parou de falar. Eu quero falar, meus queridos, sobre a entrada no reino de Deus. Amém, irmãos? Porque olha só, nós estamos, como eu falei no início do culto, nós estamos vivendo um evangelho do aqui e agora. Não é assim, meu irmão? Não é assim, meus queridos? Um evangelho do aqui e agora, o que é que isso quer dizer? Quer dizer, meus amados, que nós estamos preocupados em receber bênçãos e vitórias, bens materiais, posições, né? Seja elas profissionais ou até posições na sociedade, coisas para o aqui e agora. Não é assim, irmãos? Porém, meus queridos, nós temos que entender que a nossa vida não se resume apenas a coisas aqui da terra. Amém, amados? Porque há também um lá e um porvir. Existe um aqui e agora, de fato, mas existe um lá e um porvir. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Ou seja, meus queridos, de fato, existe uma vida após a morte, existe um outro reino, um reino espiritual. E aí, meus queridos, para entrar neste reino, chamado de reino dos céus, ou reino de Deus, não é, como você queira chamar, logicamente, não é, que o Senhor Jesus ele faz uma diferença entre o reino dos céus, está dentro de nós, o reino de Deus, não é, que é onde ele tem o seu domínio. Mas olha só, meus queridos, como entrar no reino, não é? Porque muitos estão preocupados em receber as vitórias deste rei, não é? Que esse rei tem a proporcionar, ou seja, os espólios de guerra, não é? Mas quantos estão preocupados em entrar de fato no reino? Quantos estão preocupados? Quantos estão preocupados, meus queridos, em realmente fazer parte da Nova Jerusalém, daquilo que está por vir, não é? E aqui ainda nesta terra desfrutar do reino de Deus em nós, ou seja, da total soberania de Deus sobre as nossas vidas. Quem está preocupado com isso? Então nessa noite, meus queridos, eu quero falar a respeito disso. Eu falarei a respeito da salvação, a respeito da entrada no reino, e aproveitando esse culto de Santa Ceia, né, que é um dos cultos mais importantes que nós ministramos, não é? Eu quero justamente falar sobre isso para que você, nessa noite, ao tomar a ceia, saiba, eu estou no reino. Diga glória a Deus. Mas aqui, meus queridos, o texto que nós acabamos de ler começa com uma questão levantada por alguém, não é? Que disse assim: Senhor, são poucos os que entram no reino. Com isso, meus queridos, está implícito nessa pergunta, não é? Se havia multidões de salvos, se seriam muitos. A Bíblia nos revela, meus queridos, que é uma multidão inumerável, né? Milhões, milhares de milhares, é inumerável. Mas aqui há a preocupação de alguém saber se a multidão, né, está lá, se são salvos, se existe muita gente. E eu sei, irmãos, que se você se perguntando aqui, alguém diria: não, isso é um louco. A pessoa está preocupada se vai ser muito salvo, ele tem que se preocupar com a sua salvação. Mas muitos de nós, irmãos, pensamos o mesmo. Muitos de nós queremos estar com a multidão, e eu posso até dizer: não é, os irmãos vão dizer, mas muitos de nós, meu irmão, nem sabem disso, que quer estar no meio da multidão, na quantidade, né? no volume, não é? É aquela história do Maria vai com as outras, se está todo mundo fazendo, eu faço também, não é, irmãos? E nós vemos isso até no meio de nós, dentro da igreja. Porque olha só, meus queridos, como eu falei no início do culto, as pessoas querem estar onde está a multidão, não é, irmãos? As pessoas às vezes nem avaliam se aquela igreja, se aquele líder religioso, se aquele pastor, ele está pregando verdadeiramente a verdade, que está nas multidões. Olha só, irmãos, conheço igrejas por aí, não estou criticando, ao mesmo tempo estou, né? Que na entrada tem um banner igual aquelas boates, né? Com o nome, o símbolo, o logotipo da igreja assim pequenininhos, como as pessoas para tirar foto na entrada e tal. E cada sorriso, cada um glória a Deus é um flash. E as pessoas gostam disso, né, meu irmão? Da estrutura de telões, grandes telões,
sons gigantescos, né? Aquelas coisas mirabolosas que existem nos cultos. As pessoas nem avaliam se o que está sendo ministrado é verdade ou não, querem estar no meio da multidão. Enquanto todo mundo está indo, eu vou também. Deve ter alguma coisa boa. E vai lá, meu irmão, estar naquele meio. Olha, irmãos, eu conheço uma igreja por aí que tem, olha só, meu irmão, presbíteros e pastores tirando oferta como diáconos, porque são tantos que tem lá que eles mendigam por qualquer coisa para fazer, porque são tantos, porque a grande multidão está lá. Vocês não estão entendendo, irmãos? Mas eu quero dizer uma coisa para você: nem sempre estar com a maioria quer dizer estar com a verdade. Eu não estou desmerecendo as igrejas grandes, meus queridos, porque tenho orado e tenho recebido promessas que a nossa igreja vai crescer muito, mas eu estou falando da ânsia de estar no meio da multidão, e nem sempre, irmão, estar com a multidão quer dizer estar certo. Eu quero lembrar os irmãos daquela multidão que clamou, né? Crucificam. Quantos ali, meus queridos, estavam naquela multidão e 5 dias antes haviam dito, né? Bendito ao que vem em nome do Senhor. Quando Jesus entrou em Jerusalém, 5 dias antes, meu irmão, aquela multidão estava dizendo: bendito ao que vem em nome do Senhor. 5 dias depois, eles estavam dizendo: crucificam. Por quê, meus queridos? Porque a multidão, ela foi insuflada a pedir a crucificação de Jesus. Nem sempre, meus amados, estar com a multidão quer dizer estar na verdade. Então, meus queridos, o Evangelho não subentende multidão. Eu sei, meus queridos, que o Evangelho é multiplicação. O Senhor diz que nós temos que dar frutos, temos que multiplicar, mas não quer dizer, meus queridos, que a bênção só está com a multidão, não é, irmãos? Nós vemos hoje igrejas por aí que nem cadeira tem mais. Você sabia disso? Quem sabia disso aqui? Ninguém sabia, mas irmãos, tem ministérios por aí que nem cadeira tem mais, porque é tanta gente que as pessoas ficam de pé para caber mais. Não tem mais cadeiras, tem algumas cadeiras, lógico, para pessoas idosas, doentes, porque senão a igreja seria fechada, mas para o povão não, meu irmão. É o povo de pé, quem quiser que fique de pé, porque é tanta gente, não é? E aí, meus queridos, a gente vai avaliar a teologia desses pastores, desses líderes, totalmente fora do que a Bíblia prega, mas a multidão está lá, e as pessoas querem estar. E essa pessoa, meus queridos, que perguntou a Jesus, ele queria saber: ei, Senhor, eu estou te seguindo, mas a multidão vai também? Vocês não estão entendendo? É muita gente, é o que está certo. Meu irmão, nem sempre estar na multidão quer dizer estar na verdade. Haja vista a grande quantidade de muçulmanos que existe por aí. Se assim fosse, eles estariam certos. E aí os católicos? Porque os católicos, a maior religião do mundo é o catolicismo, né? Perdeu para os muçulmanos, mas, né, a maior religião do mundo. Mas e os espíritos também? Tem muitos, né? Os testemunhos de Jeová crescem a cada dia. Então estar na multidão está certo, meus queridos? Não, meus amados. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia nos revela, vou dizer de novo, que os salvos são uma miríade grande multidão, né? Uma tão grande multidão que não se pode contar, segundo diz a palavra. E o Senhor prometeu a Abraão: a tua descendência será como as estrelas do céu e como as areias do mar. É muita gente, porém, meus queridos, não aquela multidão do oba-oba, né? Aquela multidão que você está, você perde a sua individualidade. Não é assim, meu irmão? Eu sei que a maioria dos irmãos aqui talvez nunca tenha estado em um show grande, né? Ou em uma grande multidão, mas eu já estive em alguns, né? Antes de ser cristão e depois de cristão também. E às vezes você está ali, você perde a sua individualidade, porque todos cantam em uníssono, né? Todos cantam juntos. Não é, meu irmão? Se, eu estou falando aqui em relação a show, se aquela banda não, o vocalista pede para você levantar as mãos, todo mundo levanta a mão igual, né? A todo mundo lá, você perde a sua individualidade, porque a multidão está ali. Você está entendendo o que é que Deus está falando para nós, meu irmão? Quando nós estamos no meio da multidão, a gente perde a individualidade, meu irmão. A gente passa a fazer o que os outros fazem, e daqui a pouco, meu irmão, você não está querendo nem pular, porque quando eu ia para shows, eu não queria nem curtir, eu queria ver a banda, eu queria ver os caras tocando, né? Você música, eu gostava de ficar, principalmente olhando o baterista, mas aí, meu irmão, quando começava a pular, você não tinha como, porque você vai sendo levado, você começa lá na frente do show, quando você vê, está lá no final, né, no rabo da gata, como se nem dá nem para ver a banda mais, a turma vai levando você perde sua individualidade, meu irmão, você não tem mais vontade própria. Os irmãos estão entendendo, meus queridos? E aquele homem estava dizendo assim: Senhor, é uma grande multidão. Olha só, meus queridos, a resposta do Senhor, na parte A do versículo 24, acompanhe comigo. Respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Olha só, meus amados, o que é que o Senhor diz?
Olha só que coisa tremenda. Ele diz: não se preocupe se há uma multidão ou não. Se preocupe ao contrário, em você passar pela porta estreita. Amém, queridos? Amém. E eu quero que você observe comigo este termo que ele diz, esforçai-vos. Talvez na Bíblia dos irmãos esteja assim, porfiai, que é a mesma coisa, lutai, se esforçai. Mas no grego, meus irmãos, que o evangelho foi escrito, né? Na língua grega, é a palavra agonizomai, que tem pelo menos 4 sentidos. O Senhor estava falando algo tão profundo àquele homem, e Ele está falando profundamente para nós nessa noite. Em primeiro lugar, meus queridos, Ele estava dizendo que era uma luta consigo mesmo, porque a palavra agonizomai quer dizer uma luta contra si mesmo. E o Senhor, meu irmão, Ele diz para nós que nós devemos levar... Eita Jesus, glória a Deus. Diga assim: nós devemos levar a nossa cruz. Isso subentende, sabe o que, meu irmão? Morte diária. Ou seja, meu irmão, lutar comigo mesmo, matar os meus desejos carnais, matar as minhas próprias vontades, porque a minha vontade, como ela está presa ao pecado, ela sempre vai me arrastar para o pecado. Vocês não estão entendendo, meu irmão? Se fosse possível o Senhor tirar o Espírito Santo, que Ele não tira, né? Romanos 11, 29, os 2, a vocação de Deus são sem arrependimento. Mas se o Espírito Santo saísse de você, meu irmão, você e eu correríamos para o pecado, porque é a nossa natureza, ela está infectada com o pecado. Aí o Senhor diz assim, meu irmão, entrar no reino dos céus é morrer para si mesmo. Diga glória a Deus, meu irmão. É matar os seus desejos, meu irmão. Quando a gente diz assim, eu vou orar, o que é que a sua carne diz? Agora não, não é assim? Eita, agora não, eu vou ler a palavra depois, tem algo mais importante. Não é assim, meu irmão? Eita, o Senhor está me dizendo para evangelizar aquela pessoa. Mas peraí, o irmão Maconha está ali, ele vai. Não, o Vini está ali pertinho, ele vai. Depois eu vou. A nossa carne sempre diz não para as coisas de Deus. Ela não é assim, meu irmão? E para as coisas do mundo sempre diz sim, né? Quando a gente está de repente sendo tentado por alguma coisa, a nossa carne chega, treme, com vontade de ir, com vontade de fazer. O Espírito Santo dizendo, não vá, não faça, mas a carne chega, treme. Meu irmão, a carne ela é tão terrível, que o Senhor disse assim, resistir ao diabo. O texto todo é, sujeitai-vos portanto a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, né? Então, nós temos como resistir ao diabo, ou seja, nós temos que lutar contra o diabo, mas a carne, a palavra diz assim, fuja da carne. Olha só, meu irmão, a gente tem força para lutar contra o diabo, mas contra a carne, fuja, porque a carne é poderosa. Eu disse para alguém essa semana, a carne é mais poderosa até do que o diabo. Você está entendendo, meu irmão? Em primeiro lugar, lutar consigo mesmo. Quando ele falou, porfiai, lutem, se esforcem, ou seja, lutem consigo mesmo. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 27, ele diz assim, eu subjugo o meu corpo à escravidão, à servidão. Em outra versão diz, eu esmurro o meu corpo. Olha que expressão, meu irmão, esmurrar o próprio corpo, não é? Os irmãos já assistiram aquele filme de comédia que a pessoa, né, de repente tem se divide em dois, né? Não tem filmes assim, como o Professor Aloprado, por exemplo, né? Existia 2 dentro dele, aí ele fica se batendo, né? Mas tinha um filme de Jim Carrey, muito engraçado, que ele também tinha, né, o braço dele andava sozinho, né? Se mexia sozinho, e ele ficava se batendo, não quero ir, pá. É mais ou menos isso, meu irmão, porque a sua carne vai querer facilidades, não é assim, meu irmão? A sua natureza vai querer facilidades, mas o reino do céu, meu irmão, ele subentende luta. Diga glória a Deus. Então nós temos que lutar contra nós mesmos, contra os nossos desejos, aquele desejo de afrontar, de dizer um palavrão, de mandar um camarada para, né, a fonte da água da vida, sei lá, não tem aquela vontade, meu irmão, lute contra isso, meus queridos, porque a palavra que diz, nós temos que lutar contra nós mesmos. Diga glória a Deus. Eu falei para os irmãos que essa palavra agonizomai traz pelo menos 4 sentidos. O primeiro sentido é lutar contra si mesmo. O segundo é lutar contra adversários. Quando a palavra agonizomai era usada em relação a uma luta contra adversários. A gente luta contra nós mesmos, mas também tem adversários. E são adversários terríveis, né, irmãos? Porque nós lutamos pelo menos contra 3 adversários. O mundo, diga aí, o mundo, a carne e o diabo.
Dr. Russell Shedd, né, que já está na glória, escreveu um livro. Eu tenho esse livro aí, não vou emprestar a ninguém, viu? Que eu tenho muito amor por esse livro. O nome do livro é O Mundo, a Carne e o Diabo. Olha só, tremendo. E é isso que nós lutamos, contra isso. São os nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Quando se fala mundo, não estamos falando do planeta, estamos falando desse sistema corrompido. E nós somos tentados todos os dias a fazer parte desse sistema corrompido, né, irmão? Não estou falando só da corrupção, de você dar propina, tá? Eu estou falando, meu irmão, de atitudes do mundo. Todos nós somos tentados todos os dias a agir como as pessoas do mundo agem, não é? A fazer como eu disse no início, como um homem perguntou ao Senhor, Senhor, a multidão vai estar lá? Nós somos tentados a agir como a multidão, todo mundo faz, né? Eu vou fazer também. Maria vai com as outras. Pessoas que perdem a sua individualidade, pessoas que não têm mais a sua identidade cristã, tomam a identidade da multidão, não é assim, meu irmão? Mas o Senhor, meus queridos, está dizendo, lute contra esses adversários, lute contra o mundo, lute contra a sua carne, e sobretudo, meu irmão, lute contra o diabo, amém, queridos? Porque o diabo, esse é sagaz, viu, meu irmão? O diabo, ele é inteligentíssimo, é um ser espiritual sem igual, não é? E a Bíblia diz, meu irmão, que ele se traveste em um anjo de luz para enganar, não é, irmão? Ele não se traveste em um anjo de luz porque ele gosta da luz, não, ao contrário, ele não gosta da luz, ele é das trevas. Ele se traveste em um anjo de luz para enganar. Ele usa a palavra, ele usa a Bíblia, não é assim, meu irmão? Usa a Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 3, quando ele tentou a Eva, ele usou a palavra do Senhor. Foi assim que Deus disse: não comerás da árvore do jardim. Ele usou a palavra de Deus. Com Jesus em Mateus capítulo 4, ele citou o Salmo 91, versículo 11. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. A Bíblia diz, meu irmão, que o diabo crê que estremece. Ele conhece a Bíblia, ele usa a Bíblia. Haja vista as grandes religiões que tem por aí, as seitas que tem, cada um com a visão, né, sua própria da palavra, usando a Bíblia. Não é, irmãos? Tem testemunho de Jeová por aí, meu irmão, que bota crente no bolso. Eu louvo a Deus, porque aqui na nossa igreja, graças a Deus, não. Tem pessoas aqui, conheço, sei da história, que botam esses camaradas no bolso. Louvado seja Deus. Diga glória a Deus, irmãos. Mas tem pessoas por aí que são, né, colocadas no bolso pelo testemunho de Jeová, versículos tirados do contexto, mas tem, não é, irmãos? Cada um tem uma visão. Só para ilustrar aqui, a guisa de exemplo aqui para os irmãos. Por exemplo, para os mormons, Jesus é irmão do diabo, é um espírito irmão do diabo. Para os testemunhos de Jeová e para os adventistas, ele é o arcanjo Miguel. Olha só que coisa, né? Para os espíritas e essa turma aí da nova era, ele é um espírito de luz, né? Para os muçulmanos, ele é o profeta, né, irmãos? Cada um tem uma visão de Jesus, mas o que é que a Bíblia diz? Ele é Deus eternamente. Esta é a vida eterna, que conheço a ti como o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviasse. 1 João capítulo 5, versículo 20 diz: e este é o Deus eterno e a vida, este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Está lá na palavra, falando em relação a Jesus, ele é Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: o seu nome será Conselheiro e Deus Forte. Diga glória a Deus. Maravilhoso Conselheiro e Deus Forte. Eu poderia citar esses versículos mostrando que Jesus é Deus. Então, meus queridos, por que eu estou falando isso? Porque o nosso adversário é o diabo, que usa até a palavra para nos enganar. Diga assim, misericórdia. Então, meus queridos, quando aquele homem perguntou assim: Senhor, a multidão vai? Jesus disse: não se preocupe com a multidão, mas lute para entrar no reino dos céus. Em primeiro lugar, lute contra si mesmo. Diga assim: lute contra si mesmo. Lute contra si mesmo. E também lute contra adversários. Lute contra adversários. O quarto sentido que a palavra agonizomai é usado, terceiro sentido, é lutar contra as circunstâncias. E essas são terríveis, né, meu irmão? Essas têm o poder de derrubar muito crente. Tem ou não tem, meu irmão? Porque as circunstâncias, meu irmão, às vezes mexe com um parente, às vezes mexe conosco mesmo, com o nosso bolso, né, com a situação do país, e você fica louco, cadê Deus? Né? E o Senhor, quando ele usou o termo agonizomai, era o seguinte: lute contra essas circunstâncias,
não deixe as circunstâncias te vencer, porque olha só, meu irmão, quando a minha fé está baseada naquilo que eu possuo, naquilo que eu tenho, coisas tangíveis que eu posso tocar, cheirar, sentir, meu irmão, quando eu perco essas coisas, foi-se a minha fé, não é assim, meu irmão? É por isso que as pessoas que são, que vêm para o Evangelho por causa de uma cura, precisam de um discipulado, mais enfático, porque, olha, meu irmão, quando as pessoas vêm por causa de uma cura, de repente quando fica doente, cadê o Senhor que me curou? E vão embora se não forem discipulados, não é assim, meu irmão? Lutar contra as circunstâncias é justamente ter fé firme. Diga glória a Deus, meu irmão. É dizer como Jó disse, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Que palavra tremenda, né, meu irmão? Olha só, ainda que ele me mate. Ninguém quer aqui ser morto por ninguém, né, meu irmão? Mas a palavra que João usou foi, ainda que ele me mate, ainda que ele venha e me degole, eu vou confiar nele, confio plenamente nesse Deus. Meu irmão, lutar contra as circunstâncias é justamente isso. Tendo ou não tendo, fica firme. Diga glória a Deus. E a quarta e última, o quarto e último sentido que essa palavra agonizomai, porfiar, lutar, que ela traz para a gente é justamente trabalhar ferrenhamente, ou seja, trabalhar com afinco. O Senhor disse lá em Mateus 11, 12, ele disse, o reino dos céus é tomado por esforço. Tem que haver um esforço. Olha só, meu irmão, eu não estou falando em relação a você se esforçar para ser salvo. Estou falando a respeito disso não, porque o pagamento ele foi feito pelo Senhor. Mas, meus irmãos, para que nós possamos viver a vida cristã, tem que haver um esforço da nossa parte. É ou não é, meu irmão? Porque o que as pessoas estão ensinando por aí é um evangelho sem cruz, não é, meu irmão? É um evangelho de facilidades, que você basta ir a uma igreja, dizer que é evangélico, a dizer que é crente, e está tudo certo. Minha esposa estava assistindo TV e ficou encantada, pejorativamente falando, abismada, melhor dizendo, com a Mara Maravilha, numa boate, não foi assim? Ela estava numa boate lá, pancadão, ela na boate lá, ia cantar com um cara lá do funk. Aí disseram, olha, você não é evangélico? Não sou, continuo sendo, mas aí eu estou trabalhando aqui, eu estou entretendo as multidões. E ela deu uma entrevista, tempos atrás, alguns anos. Ela disse assim, tentei de todo jeito no meio evangélico, não deu, agora eu vou voltar para o meio secular. Meu irmão, é um evangelho de facilidades, amém, meu irmão? Eu sinto saudade daquele evangelho que as pessoas abandonavam de fato tudo, ficava até sem nada, mas dizia, de Deus eu não largo, deste evangelho eu não largo, amém, irmãos? Eu estou vendo um evangelho que, de uma maneira, meu irmão, que vão se dizer assim, ó, prostituta, não, você é evangélico, continue lá, venda seu corpo. Você não precisa se converter disso daí, você não precisa mudar de atitude, continue. Mas o Senhor disse, trabalhem ferrenhamente, não para ser salvo, mas porque vocês são salvos. Irmãos, estão entendendo, meu irmão? É se esforçar, meus queridos, é vestir a camisa, não apenas vestir, mas suar a camisa do Evangelho, é ser o Evangelho, amém, meu irmão? Olha só, meus queridos, nós estamos vendo aí essa situação política do Brasil, nós estamos vendo as pessoas, defendendo o Bolsonaro. Eu sou desses, mas deixa pra lá. Defendendo o Bolsonaro, defendendo o Lula, defendendo o PT, o da esquerda e da direita. O diácono Natan postou no Facebook, é um vídeo só, os caras da esquerda, numa universidade, começaram a querer bater nos caras da direita que estavam com a camisa do Bolsonaro, e foi aquela briga, soco para o lado, soco para o outro. Meu irmão, eu não estou dizendo que nós devemos agir da mesma forma, mas nós estamos vendo que as pessoas estão vestindo a camisa por aí, não é, meu irmão? Elas se agarram naquilo ali. Lula roubou. Eu vi, meu irmão, um camarada dar um testemunho, ele gravou e colocou, postou nas redes sociais, disse, eu voto em Lula até morrer, porque mesmo roubando, o camarada foi esperto, roubou e ninguém viu. Então ele é o presidente do Brasil, ele tem que ser. Olha só, meu irmão, esse investiu mesmo. Aliás, ele se agarrou com o Lula de um jeito, é capaz de estar preso lá com ele, só porque não quer deixar o camarada de lado. Eu estou falando isso, meu irmão, porque falta isso na gente. Falta a gente abraçar o Evangelho e dizer, eu quero seguir até o fim. Amém, meu irmão? Tem pessoas deixando o Evangelho porque o pastor olhou de cara feia. Não é assim, meu irmão? Tem pessoas deixando o Evangelho porque um irmão não deu a parte do Senhor para ele, porque faltou a carne para comer. Tem pessoas deixando o Evangelho, meu irmão. Nós temos que abraçar esta causa e viver por ela. Diga glória a Deus. Então veja só, meus queridos. Jesus,
ele recebeu aquela questão, né? Senhor, são muitos os que são salvos? Recebeu de uma maneira muito interessante e respondeu à altura, né? Ele disse, não se preocupe, aqui parafraseando o que ele falou, não se preocupe com isso, mas porfie, lute, né? Nesses 4 sentidos, lutar contra si mesmo, lutar contra os adversários, lutar contra as circunstâncias e trabalhar ferrenhamente para, né, o Evangelho, para poder entrar no reino dos céus. Diga glória a Deus. Mas no finalzinho das palavras do Senhor, nós encontramos algo aqui, meu irmão, que é de extrema urgência para nós. A parte B do versículo 24, olha só. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Os irmãos podem repetir? Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Irmão, como é que é isso? Espera aí, tem pessoas querendo entrar no reino de Deus e não podem? Espera aí, e o evangelho que é pregado hoje? Quem vem a Jesus, né? Qualquer um que vem do jeito que vier, pronto, está tudo certo. Mas aqui o Senhor está dizendo, pessoas estão tentando entrar e não conseguem. Sabe por quê, meus queridos? Porque eles estão buscando um caminho errado. Porque Jesus falou que a porta ela é o quê? Estreita. Porta é estreita, o caminho é? Eu perguntei aos irmãos porque eu sempre troco, né? Mas a porta é estreita, o caminho é apertado. Não é fácil não, meu irmão. Não é de qualquer maneira. Olha só, meu irmão. Quando a Bíblia diz que a porta é estreita, ele está dizendo o seguinte, que nem qualquer um consegue entrar. Você não consegue entrar com bagagem não, meu irmão. Você está entendendo? Tem que entrar apenas você magrinho. Entende o que eu estou falando? Porque se for de caso contrário eu não consigo entrar. Mas eu estou falando de você entrar só você e Deus. Você está entendendo, meu irmão? Sem a bagagem do mundo, porque é aquela velha história que a gente sempre fala, né? Sou convertido 99,9999. Mas ainda tem uma desmazinha que é do mundo. Meu irmão, se tiver isso, não vai entrar. Você está entendendo, meus queridos? A porta é estreita. E essas pessoas estão buscando um caminho errado. Porque estão querendo o evangelho como eles querem. Não é, meu irmão? Estão buscando no caminho errado. Eles querem um evangelho customizado. Eu sempre costumo falar isso, né? É um evangelho que eles tiram as partes do evangelho que não concordam com ele. Vou tirar. Né? Um grande não, que a gente até teve uma rusga aí, mas um amigo, ele disse para mim, rapaz, eu aceito o evangelho, mas não aceito esse negócio de dízimo, não, de estar em igreja, em 4 paredes, não, a trindade, não, deixa para lá. Meu irmão, estão customizando o evangelho, está deixando igual uma magrela, né? O cara vai tirando as coisas da moto, fica só o motor e o banco acaba sentar. O evangelho está ficando assim, as pessoas estão tirando as coisas do evangelho, aí isso aí não combina comigo, eu vou tirar. Estou procurando no caminho errado, meu irmão. Tem que procurar no caminho do mundo, porque o caminho do mundo, o caminho é o quê, irmãos? É largo e a porta é ampla, né? A pessoa passa até os abestalhados, passa correndo de qualquer maneira, cheio de bagagem, porque o mundo é assim, é fácil, mas o evangelho não é não, meu irmão. As pessoas não estão entrando porque estão procurando o caminho errado, porque quem procura o caminho certo sabe que não é de qualquer maneira. Diga glória a Deus, meu irmão. E eles não conseguem entrar porque estão buscando na hora errada. Como assim, pastor? Buscando na hora errada meu irmão. Porque só vão buscar o Senhor quando a porta se fecha. E são muitos que vão acontecer assim, né, meu irmão? Olha só, Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, né? As virgens chamadas de loucas só perceberam que não tinha azeite quando começou a se apagar sua lamparina. Foi ou não foi, meu irmão? Antes não estava nem aí, não tinha azeite, vou deixar para aqui, está acesa ainda, mas quando apagou, não é? E depois que a porta fechou, Senhor, abre-nos. Não é assim, meu irmão? Quanta gente está vivendo o evangelho do jeito que querem, né? Andando do jeito que querem, quando a porta fechar, aí vai, Senhor, misericórdia. Tem a música do nosso irmão André, né? Que diz, eu caí. Uma música muito profunda, né? Muito o quê? Filosófica, muito bem, né? Eu caí tarde demais, porque a porta vai fechar, meu irmão, e muitas pessoas vão ficar, como diz a música, me deixa entrar e não vai entrar. Você está entendendo, meu irmão? Porque estão buscando na hora errada. O tempo de buscar é agora, não é assim, meu irmão? A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aí enquanto se pode achar, as pessoas são muito orgulhosas por evangelho, ir para aquela igrejinha, não.
o ar-condicionado está quebrado, eu não vou. Não, de jeito nenhum. Vocês não estão entendendo, meu irmão? Muito orgulhosas. Aí quando a porta fechar, eita, será que aquela igrejinha está aberta? Quando vir aqui não vai ter um crente desse. Diga glória a Deus, meu irmão. Porque a gente vai estar lá com o Senhor. Diga glória a Deus de novo, meu irmão. Não entram porque estão buscando na hora errada. E muito mais, meu irmão, não entram porque estão buscando, pedindo errado. Porque estão pedindo para si mesmo, pedidos egoístas, né? De bênçãos materiais, de coisas terrenas. Meu irmão, quem investe apenas aqui na terra, meu irmão, tudo que ele investiu vai ficar por aqui mesmo. Acaba, morre, não leva nada, né, meu irmão? Não leva nem o corpo, porque o corpo vai ficar, não é assim, meus queridos? Então as pessoas estão buscando o evangelho para ter coisas que vão ficar, mas a Bíblia diz, né, o Senhor Jesus falou assim, entesourai lá no céu, onde o ladrão, a ferrugem, e o que mais? O ladrão, a ferrugem, e a traça não consome, muito bem, e a traça não consome, olha só, meu irmão, tesouro lá do céu. A gente tem que, vamos dizer assim, aquilatar nossas coisas aqui na terra. Louvado seja Deus, trabalhemos, busquemos, compremos, mas o nosso objetivo seja os tesouros lá do céu, porque aqueles que querem apenas aqui na terra vão ficar por aqui mesmo. Eu às vezes ligo a televisão nesses canais religiosos que tem por aí, multidões, meu irmão, não é só de evangélicos não, de outras religiões também, multidões, buscando coisas terrenais, vão ficar todos, diga assim, misericórdia. Mas aqueles que buscam verdadeiramente os tesouros do céu, esses vão subir, diga glória a Deus. E por fim, meus queridos, eles não entram porque eles estão buscando apenas com os lábios. Amém, meus queridos? Jesus falou assim, citando Isaías, né? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meus queridos, quantas pessoas honram o Senhor com os lábios de uma maneira tão linda, tão tremenda, palavras, como disse o diácono Natan, filosóficas, né? Palavras lindas, buscadas dos dicionários mais terríveis da face da terra, né? Aquelas coisas bonitas, né? Preparam tudo de uma maneira muito, vamos dizer assim, peculiar, quando na verdade, meu irmão, não passa apenas de show, apenas de lábios. O Senhor não quer, meu irmão, um louvor de lábios. Isso aí os políticos têm, muito. Nós temos, né? As pessoas chegam para a gente, eita, olha essa roupa da Sulamita, da pastora Sulamita, olha, né? E muitos quando chegam em casa, aquela roupa já usou 500 vezes, né? Assim, meu irmão, louvor de lábios, vai embora. A Nívia Soares tem um, na verdade, o Diante do Trono, que diz assim, todos os louvores dos homens, como névoa, passará, mas a minha vida na tua mão está. Não é? É um hino muito profundo, muito tremendo, e é verdade, meu irmão. O louvor dos homens passa, mas a nossa vida, quando está entregue ao Senhor, quando nós louvamos a Deus não apenas com os lábios, mas com o coração, essa vai ficar, não é? O Senhor, através de Pedro, ele disse assim, não é, que a flor, ela murcha, não é assim? Não é assim que diz a palavra, meu irmão? A flor ela murcha, mas aquele que faz a vontade de Deus viverá eternamente. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? As coisas exteriores, o teu corpo, a tua beleza, os teus bens, os meus bens, tudo isso vai passar, meu irmão, vai passar, mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele vai viver eternamente. Diga glória a Deus, meu irmão. Então o Senhor diz assim, muitos são os que querem entrar, mas não conseguirão. Muitos são os que querem entrar, mas não conseguirão, porque em primeiro lugar, meus queridos, estão buscando, né, no caminho errado, estão buscando na hora errada, estão pedindo de forma errada, e acima de tudo, meu irmão, estão louvando errado, porque apenas de lábios, isso não interessa ao Senhor. O Senhor quer ter vida com você. Diga glória a Deus, igreja. Então, meus queridos, para entrar no reino dos céus, nós temos que lutar. Lute, amém? O Senhor te salvou, amém? Louvado seja Deus, mas lute, porque o diabo quer destruir, quer roubar, quer matar a tua vida, amém, queridos? Então lute, porfie, como disse o Senhor, lute contra si mesmo, contra as circunstâncias, contra os adversários, batalhe, meu irmão, ferrenhamente, para que nós possamos, de fato, naquele dia, passar pela porta estreita. Não vai ser fácil, meu irmão, não vai ser fácil, mas também não é impossível. O Senhor te escolheu para isso. Diga glória a Deus, meu irmão. Nós possamos viver o verdadeiro evangelho, não um evangelho híbrido, um evangelho falsificado, mas um verdadeiro, amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.
Glória a Deus.